Sou Mariano, Bom dia. Sebastião e Vaninho, né? Preparador. Eu vim aqui conversar um pouquinho com o seu Mariano hoje, né? É isso aí, Lucas. Vamos prosear, contar um pouco da história da vida do senhor? Estou à sua disposição. Se você precisar, nós conta. Então vamos lá. Eu chamo José Mariano. 14 de julho eu vou fazer 75 anos. Né? 75, né? 75. E a vida do senhor, como é que foi? Foi sempre lidando com gado, seu Mariano? Ué, Lucas, toda a vida, desde os meus 10 anos, é mexendo com gado. Mas o senhor trabalhava para o pai, para algum fazendeiro, como é Não. que era? Eu comecei na Santa Luzia, Aham. né? Ajudando meu pai, aprendendo a tirar leite, trabalhar. O senhor era funcionário lá? Era funcionário. Funcionário. O pai tinha sítio ali perto? O meu? Aham, ou ele Não, só era funcionário lá? toda a vida Foi foi funcionário. funcionário da fazenda, Aham. de Santa Luzia. O pai do senhor teve quantos filhos? Meu pai teve 8 filhos, 8. 7 homens, só uma mulher. E qual é que era a função do pai lá na roça? Ué, a função do meu pai era retiro. Retiro? Então ensinou os 7 filhos homens tudo mexer com gado. Olha. E aí, naquela época lá já era tudo maquinado igual é hoje? Como é que era? Não, Lucas, na época era tudo tirado leite na mão. Na mão. Na mão, descalço, que não usava bota ainda. Aham. Era naquela dificuldade. Não era igual hoje, não, as Não, máquinas, não. ordenha. Não, era tudo manual mesmo. Mas as vacas eram menos também, na época. Às vezes era muita vaca, mas para pouco leite, né? Que é Uhum. um gado mais gir, Uhum. né? Ah, na época eles não usavam holandês igual usa hoje, né? Igual lá na fazenda. Nessa época estava começando a fazer o gir, o girolando. Ah, que é a mistura das duas Isso, raças. é do gir com Com holandês. holandês. É, Aí tava no começo. tava no começo. O que a turma achava quando falava assim, ó, nós vamos misturar as duas raças, eles achavam normal? Ou tinha Então, gente que não gostava disso? Nessa época, Luca, o meio-sangue que a gente que trata hoje é de girolanda. Uhum. Então, nessa época, eles ainda não conheciam o gado conforme, né? Uhum. Depois é que foi evoluindo, a genética foi chegando. Entendi. O senhor, na época do senhor, que o senhor falou que trabalhou lá, o papel do senhor o que era? Era tirar leite mesmo também ou não? Era retiro? Na minha época, dos meus 10 até os 21 anos, que eu casei com 21, né? Uhum. Então a gente ajudava o meu pai na parte da manhã no retiro Uhum. e depois a gente ia para a lavoura. Apanhar café, era capinar, serviço Ganhava um dinheirinho para fazer isso ou não? ganhava, já ganhava uns O trocadinhos. senhor lembra o que o senhor fez com os primeiros pagamentos do senhor? Eu não lembro porque quem recebia o salarinho nosso era o nosso pai. Ah, Então ia para ele. o que a gente precisava, eles davam para nós, mas eles é que pegavam o dinheiro. Ele que administrava. Eles é que administravam, precisasse fazer. Hoje em dia não é assim mais, né? Não. Hoje E em eu dia... trabalhei para os meu pai até quinta-feira, véspera do meu casamento. Olha. Depois que eu fui trabalhar para mim, né? Porque naquela época o dinheiro que entrava ia tudo para ele, lá ele definia Isso. O que a gente que usar. precisava, o que a gente precisava, o pai dava, Uhum. né? Então eles que recebiam. Mas não tinha, não era igual hoje, né? Hoje a criançada, molecada, hoje em dia, a gente vê muito que tem muita coisa para eles querer gastar o dinheiro, né? Mas naquela época parece que não tinha isso, tinha? Não. Até pouco tempo eu não sabia nem pôr dinheiro no bolso, ficava com medo de perder, porque não era Uhum. não era acostumado a carregar, né? Uhum. Igual eu, trabalhei para casa até véspera do meu casamento. É. O senhor falou dos irmãos do senhor, o senhor era qual deles? Eu sou o mais velho. Mais velho. E os irmãos, foi tudo inclinado para roça também?
muito pouco. É. Só que no regulamento do meu pai, por causa que ele era retireiro, ele queria educar e ensinar todo mundo naquele ritmo de retiro. Sei. E não era assim. Então teve muitos que aprendia a tirar leite, fazer o serviço de retiro, mas contrariado, que não era o que eles queriam, né? Não era aquilo ali que eles queriam Não para a era. vida. Depois que meu pai liberou eles, cada um foi seguindo A sua história. a sua história, que foi caminhão, Uhum. trator. Só eu e o compavaninho que ficou no gado, O Vaninho é o mais novo, caçula. caçula. Eu sou mais velho e ele o caçula. É, né? E aí todos vocês, o senhor teve filho? Tenho 5. 5. 3 homens e 2 mulheres. Olha. Mas na época o senhor viveu muito com a mãe, conviveu muito com a mãe do senhor? Aí o senhor perdeu ela novo, como é que foi? Então, Lucas, quando eu casei, então eu fui morar fora Dos pais, né? dos Da pais. casa dos pais. Então era tão difícil nessa época que eu passava até 2 anos Sem se ver. sem vir visitar eles. Mas o senhor não morou tão longe, mas era difícil por causa de condução. Não tinha um carro, não tinha nada. Isso, por causa. E por causa da minha responsabilidade também. Que eu com 21 anos, eu casei e, e fui tomar conta de fazenda. Uhum. Fui tomar conta da fazenda lá na Julieira, Aos 21. os 21. Não podia, não tinha feriado, não tinha Não nada, tinha né? feriado, não tinha férias, não tinha folga. Aí depois que o patrão começou a fazer a feirinha para nós, Aham. porque o patrão só ia na fazenda o fim do mês para pegar o Fazer os apontamento. acertos. Pegar o apontamento dos dias dos funcionários que trabalhavam comigo. E depois, no comecinho do mês, já levar o pagamento e já fazia a feirinha para nós. Olha. Nós éramos 5 ou 6 funcionários. Uhum. Quando ia escolher um gado, era o senhor que ajudava a escolher, para ver, para comprar, ou para vender, Para para apartar, apartar, tudo isso. tudo isso a gente tinha de... O que o senhor fazia para ver que um gado era, no caso lá era leiteiro, voltado para o leite? Isso. O que o senhor fazia para, qual que eram as características que o senhor olhava no gado, quando ia comprar o gado? Eu fiquei, com o passar do tempo, e nessa época eu novinho, Uhum, eu não tinha experiência da vida, uhum, mas já tinha conhecimento do trabalho por causa da gente fazer. uhum. Então, a gente ficou tão prático que só da gente olhar numa vaca, olhar numa bezerra dela, a gente já sabe que ela vai ser leiteira, vai Mas ser boa. olhava era o peito, Não, o porte da só de olhar vaca. o porte dela, a gente já sabia o que ela ia ser Uhum, a hora que ela estivesse produzindo. uhum. Então a gente foi tomando esse conhecimento que E quando uma vaca era boa de leite naquela época, ela dava quantos litros? nessa época, quando eu casei, que sempre nós disputava torneio leiteiro, Uhum. era vaca de 25 quilos Já de estava leite bom por dia. demais. Mas 25 quilos de leite nessa época era elite, né? Muito leite. Muito leite. Porque dava aquele ração, esses tratos, dava essas É, coisas ou não? era um trato mais pobre, né? Que não Uhum. tinha tanto recurso igual hoje. Entendi. Pouquinha ração, o povo ainda não tinha muita experiência, muita técnica, né? Uhum. Igual hoje. Não. Porque hoje eles vai avançando a genética, né? Vai Não, dando trato, a ração. hoje não. Hoje a maioria do gado lá na fazenda é tudo de 40 quilos de leite, Pra assim, cima, né? normal, sem preparar. Ah, sem trato, o senhor fala? Ou não? Com Não, trato? no contrato normal. Aham. E se você for preparar uma novia hoje que lá no barracão ela dá 40, 50 quilos, você preparando ela
Ela vai ganhar torneio leiteiro com 70 quilos. Entendi. As técnicas hoje tá. Porque sabe o jeito de fazer ela Não, hoje explorar tá- mais ali o leite dela, Hoje né? está muito mais, Avançado. mais avançado. E a alimentação, como é que era na época quando você era mais novo? Era igual hoje? Não, a alimentação era muito fraquinha. Era? Era um capim, lapiê picado. De primeira eles davam uma ração que eles picavam o milho com espiga, então nós chamava de triturado. E tinha já essas máquinas elétricas na época? Já tinha. Já tinha. Na minha época que eu comecei já tinha. As fazendas grandes, Tinha as picadeirinhas, não era igual hoje, né? Aham. Mas já tinha as picadeirinhas para. Aí enfiava lá, 2 em 2 pés mais ou menos, de milho. Na minha época, igual lá na fazenda, que a fazenda já era mais adiantada, você já podia pôr de punhado. Ah, põe um A punhadinho. picadeira já Aí era, já aguentava. já era mais potente. Vocês plantavam lá o arroz, como é que era? Ô Luca, Comprava, né, na época, venda? na época que a gente começou a entender por gente, foi uma época muito difícil. Uhum. A gente não tinha nem calçado para calçar, né? E teve uma época, eu ainda lembro, eu estava com uns 10 anos por aí, não choveu, então a gente passava a poder de macarrão e feijão, que arroz O arroz não tinha. não tinha, porque não choveu, né? Então a minha história é desse jeito, foi muito sofrida. Mas uma carninha assim o pai tinha para servir? A minha mãe tinha uma porca e dessa porca, a porca paria e criava os leitão, depois vendia a hora que estavam os maotinhos já grandes, Uhum. é que ela vendia O leitão. o leitão para comprar roupa para nós. E as roupas, de onde vinha? Era um tecido que ela fazia? Não, de primeiro tinha o saco que vinha com açúcar, Aham, era branquinho, né? É aham. igualzinho esses que vêm hoje para passar pano, só que era Sei. branquinho daqui. Uhum. Então a minha mãe fazia shortinho, fazia camiseta para nós, Desse saquinho de açúcar. desse saquinho de açúcar. Tingia, né? A bermudinha, hoje tá mais técnico, hoje é bermuda, né? De primeira era um carçãozinho, nós falava era carção. Né? Carção. Mas na época do senhor lá de... O senhor era o mais velho, né? O senhor chegou a ver os irmãos virem nascendo em seguida do senhor, né? Isso. E como é que era essa época que a mãe dava a luz? Como é que era? O que eles falavam para vocês? Não, a minha mãe falava que quando ela estava esperando para ganhar neném, ela falava que o avião ia trazer um irmãozinho para nós. O avião. A gente bobinho, não sabia de nada, né? Aham. E aí no dia? Como é que era o dia que ia No ganhar? dia que às vezes ela estava passando mal, aí meu pai buscava uma parteira da cidade próxima. Isso aí foi quando a gente morava no Carmo do Rio Claro, a gente morou lá também uns 4, 5 anos. Depois que nós voltamos para Santa Luzia e está até hoje, né? Uhum. Então, quando o pai chegava com a parteira, às vezes sempre tinha uma tia nossa lá com nós, pedia para ir disfarçar com nós, sair fora até Ah, parteira ficava faz- entretendo vocês. até fazer o parto. E aí na hora que nascia, vocês podiam entrar, ver? Vocês queriam pôr a mão? Como é que era isso? depois que a criança já tinha mamado o primeiro leite, que era o colostro, aí o pai já liberava para nós, falava, ó, vocês podem entrar para ver o irmãozinho de vocês. E aí, e a comida da mãe, o que era nessa época? A comida da mãe era a coisa mais linda do mundo, a coisa mais gostosa, que toda a vida minha mãe foi boa cozinheira. Portanto que até seu pai, quando ia visitar lá sua avó, tinha de passar lá para comer o pãozinho de queijo e comer o franguinho caipira dela. Era. Era. Mas eu falo assim, na época que ela ganhava, tinha uma comida certa Não, que a ela comia, comida né? dela
Então já preparava. Quando a mãe chegava a véspera de ganhar o neném, o pai já reservava umas frangas lá, Era pra disse ela. que era para ela, para fazer uma sopa de farinha, Uhum. misturado, para reforçar, para ela aleitar, ficar mais boa de leite, Aumentar o leite, né? aumentar o leite. Olha. E o senhor teve estudo, Eu seu Mariano? estudei até o 4º ano. Quarto ano. É. Com 12 anos, foi cedo eu sair da escola, que eu fiz o 4º. E, e na escola lá na roça, lá na Santa Luzia, já não... Era só ter o 4º ano. Se quisesse estudar mais, tinha de vir para a cidade para fazer a 5ª, né? Então, foi cedo eu sair da escola, por causa de eu ser o filho mais velho, para ajudar o pai, para cuidar dos irmãos. Entendi. O pouquinho que a gente ganhava era para... Mas esse estudo que o senhor teve foi. O senhor nunca passou apertado, não? Graças a Deus não. Porque tinha que fazer conta diversas vezes, né? Na fazenda. Esse meu 4º ano que eu fiz, é capaz que hoje, quem está na 8ª Ainda não aprendeu. ainda não sabe o que a gente sabia. Olha só. Que hoje o ensino tá diferente, né, de Eu antigamente. entrei, eu entrei na escola com 6 anos, né? E saí com 12. 12 anos. Fiz o 4º ano. E na escola, como é que era? Você ia para a escola de animal? Você ia de pé? Quando eu entrei eles falavam era o 1º ano. Hoje é o prézinho, né? Então, e a escola era muito pertinha. Tinha escola, quando aqui ali na casa Você que eu chamava de estava ali. grupo também, né? Não, nessa época era tão simples que era escola mesmo. Era escola. Depois que foi modernando, né? Mais modernizando. Então eu fiz o meu 1º ano lá na fazenda. Depois a gente saiu, meu pai morou 4 anos lá no Carmo do Rio Claro. Aí lá eu fiz até o 3º ano. Aí a gente voltou de novo para Santa Luzia, né? Voltamos para Santa Luzia. Aí lá eu acabei de completar o 4º ano. Ah, faltou um restinho, que é o que o senhor fez lá. Não foi numa escola só não. E as brincadeiras de criança, como é que era antigamente? As brincadeiras eram muito gostosas. É. Era andar de perna de pau, era pular toco. Outra hora os meninos pegavam uma vara, um de lá, o outro de cá, e nós tínhamos de pular. Desse jeito, era só brincadeira mesmo. Os irmãos ficavam um tentando atentar o outro, negócio de assombração, passava medo um no outro. Passava, tinha tudo O isso. que vocês faziam? Uai, então, igual eu pode ser o mais velho, então tudo quanto era essas histórias assim, a minha mãe falava que tinha assombração, que na quaresma não podia xingar, né? E se fizesse arte, sábado, aleluia, eles descontavam na gente, né? Ah, é? Fizesse arte no sábado, aleluia. Sábado, aleluia. Então a gente já prevenia que não podia cometer arte nenhuma, que senão no sábado Ah, tá. os pais iam cobrar e ia... O senhor chegou a ver alguma coisa que o senhor não conseguiu explicar? Não, graças Na roça? a Deus, não. E a mãe contava alguma história? A mãe contava muita história. O senhor lembra de algum que marcou? Muito não, que a gente era criança, então contava, a gente já... Mas ela contava muita história. Do pai também, o senhor não lembra nenhuma história que contava? O pai contava a história para nós de quando ele era menino, ele era muito levado. Então eles iam nadar, encurralava os cavalos no lugar, pegava e montava Sela sem nada. sem sela, sem cabresto, sem nada, só para ver o bicho
Até onde que ele ia? correr, Então o pai contava essas aventuras dele. Era de nadar, era desobedecer a mãe. Chegava o pai, enfiava o corpo nessa época. Nessa época os pais batiam mesmo, né? Não era igual hoje. É, né? Hoje o senhor tem neto, o senhor tem filho, né? Que você estava Hoje eu tenho contando. neto, já tenho 3 bisnetinhas. Aham. Casei muito novo, né, Luca? Casei com 21 anos. Vamos falar da sua esposa agora. Como é que o senhor conheceu ela? Uai, a dona Vera, a gente já conheceu desde criancinha, que as mães já era muito amiga. Então, e toda a vida onde a gente morava, eles também moravam. Então a gente criou junto. Fomos criança para brincar, depois fomos criança para a escola, né? Uhum. Só que a dona Vera ela era mais ruim um pouquinho para estudar. E, e eu não, eu toda a vida eu fui muito obediente e nota minha era Nota boa. toda a vida, nunca tomei uma bomba, né? E aí a dona Vera, nós fomos crescendo junto. Quando eu estava com uns 15 anos, então, aí pra você ver como é que é a história da vida. Então tinha um vizinho de lá que tinha um casal de filhos. E eu com a dona Vera, nós morávamos na colônia lá de cá. Então todo dia ia eu e ela passear na casa desses 2 amigos nossos lá. Então eu gostava de uma menina e ela gostava do menino. Ah, não era do. Vocês não gostavam do outro, não. Não. Aí, quando a gente ia lá e vinha embora, então no caminho, Dona Vera perguntava, o que o fulano, o nome dele é Zé Romirdo, o que o Zé Romirdo mandou falar para mim? Eu perguntava, o que a Elza mandou falar para mim? Então era essa troca de comunicação, né? Brincava junto, esse namorinho, brincadeirinha. Então, mas namorar mesmo, não chegava a namorar, era diferente de Não, hoje, era né? diferente. Aí depois, com 18 anos, que nós já começamos a gostar um do outro. Aí pra você ver. Olha. Então até hoje nós pensamos, falar, através que nós ia na casa dos outros, nós devíamos ficar aqui, que nós já ia namorando, né? É, né? Vocês iam conversando, se Aí vendo. nós namoramos dos 18 até os 20 e casamos com 21 anos. A ficha demorou a cair, ué. Então, se for ver, Não, né? aí eu percebi. E nós nunca se importou um com o outro, era a mesma coisa de amigo. Vocês fizeram esse tempo atrás, quantos anos de casado? 50. 50 anos. É boda de quê mesmo? De ouro. De ouro, né? De ouro. Muito tempo, né? Aí foi. Já está com 3 anos, né? O que o senhor... Então já está com 53. 53. O que o senhor acha que é o mais importante para poder estar esse tempo todo junto? O que é mais importante para os casalzinhos novos que tá lá vem chegando agora? Ô Luca, a primeira coisa é ter Deus no coração e depois é ter respeito um pelo outro. Uhum. Se a pessoa tiver respeito um pelo outro, aí o casamento dá certo. Prospera, mas se não né? tiver, né? Uhum. Então o dia que a pessoa não tiver assim meio contrariado, ele fica na dele. O dia que a patroa tiver, ela fica na dela. Tem que ceder, né? Um tem que ceder um pouquinho. É, Cada um fazendo a sua parte dá certo. dá certo, né? Isso. E com muito amor, muita fé, primeiramente é ter Deus no coração. Aí depois o resto é trabalho da vida. É uma das coisas mais importantes, né? O Deus no primeiro lugar, né? Mais importante foi o que passou na minha vida e da Vera. E o que o senhor acha que mudou mais da época de lá para cá, para hoje?
Ué, Luca, mudou No ser muita humano, coisa. eu digo assim. Mudou muita coisa, principalmente no respeito, né? Hoje não tem aquele respeito que tinha de primeiro, né? Uhum. É o que... E muita fé. Acabou a fé, né? É o Di- que mudou. Diz que antes você estava falando dos pais do senhor. Antigamente os pais, só de olhar pra gente, a gente sabia. Às vezes, se meu pai estivesse conversando com você, e a gente chegava, às vezes estava brincando para lá, Uhum. e já chegava fazendo barulho. Aí meu pai só olhava na gente, a gente já sabia o que ele queria. Uhum. Sabia que depois que a visita saísse, O aí bicho o ia pegar. acerto o bicho ia pegar e pegar feio. Diz que não podia passar na frente deles, né? No Não. meio de uma conversa, né? E quando a gente chegava, que meu pai estava conversando assim, não precisava ser pessoa mais velha, não. Podia ser um moço mesmo. A gente tinha que tomar benção. Tinha que tomar benção, Tinha que né? tomar benção. Quietinho, só tomava benção e deixava eles conversar, né? É, né? Então, conta um pouco dessa história da fazenda que o senhor trabalhou. O senhor trabalhou Então, na fazenda Santa Luzia. a Fazenda Santa Luzia. Ah, uma das mais famosas aqui É da a mais região, né? famosa da... Da nossa região É, aqui, né? hoje tá sendo uma das mais famosas do Brasil, né? Aham. Então, lá na Fazenda Santa Luzia, lá é que a gente aprendeu a trabalhar, né? Uhum. A gente aprendeu a praticamente estudar, lá fazer o quarto ano. Lá que a gente aprendeu a educação foi tão rigorosa que a gente aprendeu a respeitar da criança até os mais velhos, né? E, e muita honestidade deu de cedo e muita simplicidade e, e o trabalho, né? Uhum. Que a gente aprendemos a trabalhar lá. Depois eu já passei a ser administrador da fazenda quando eu casei. Depois de 10 anos eu voltei para trás. Aí fui ser tomador de conta de retiro. Uhum. Diz que esse serviço do retiro lá, a turma, eu não sei hoje, eu não sei como é que era na época do senhor, mas a pessoa que tirava o leite lá disse que a turma não parava lá no serviço, né? É um Não, serviço bem difícil, né? quando a gente começou, então a gente tinha de tirar leite e depois tinha de fazer outros serviços. Uhum. Que é um serviço puxado, Tinha de né? cortar capim, ir às vezes para lavoura, mexer com café, apanhar café do bar. Fazia parte do trabalho. Fazia parte, que a gente ajudava o pai só na parte da manhã, né? E depois o retiro era mais tranquilo, então só meu pai é que ficava no retiro para apartar o gado e era só. Só na época da seca que a gente ajudava ele mais, que aí tinha de tratar, fazer trato pro gado, aí nós trabalhava mais. E, e antigamente, o senhor acha assim que as coisas mudou para melhorar de lá para cá? Eu digo assim, por funcionário, Melhorou demais, melhorou, né? melhorou. De Que o senhor deve ter primeiro, visto muita coisa acontecer lá, né? não, o que, E em outros serviços também, né? o que o Sozé lá na fazenda escreveu um livro e eu conto de cor, Olha, porque eu convivi a vida inteira lá, o né? senhor passou por isso, né? Passei por isso. De quando o Sozé começou a vida e começou tirando O seus leitinhos 50 litros por dia, depois seu Zé é o dono, é o Cabo Verde, né? é o Cabo Verde. Sozé Cabo Verde. É um até que tem uma foto do senhor do lado dele, né? Que a sua Isso, esposa isso. mostrou. É eu e o Sozé e o Norato. Teve muita coisa boa lá que aconteceu. Não, lá pra mim foi só coisas boas.
O senhor construiu a vida do senhor, a carreira do Muito senhor lá, né? trabalho, muita responsabilidade, mas lá eu trabalhei feliz a vida inteira. Teve alguma passagem que marcou a vida do senhor lá? A história do senhor? Uai, as minhas passagens lá da minha história foi só Deus no coração Uhum. e muito sucesso. Eu O senhor aposentou lá? aposentei lá e não estou lá até hoje, porque a gente teve de dar uma afastadinha por causa Da saúde? da saúde, de fazer uma cirurgia. E O senhor precisou ir morar na cidade? aí foi preciso de eu vir para a cidade, senão eu estava trabalhando até hoje, porque lá eu trabalhava feliz. Ixi. Era. E o senhor tinha algum sonho quando o senhor era novo? Mais novo? Adolescente, não sei. E o meu sonho, porque a gente foi criado na maior dificuldade, então a gente sempre pensava, a hora que a gente estivesse na idade de casar, Uhum. de construir uma fazenda, uma família, ter a minha casinha, ter meu carrinho. Esse era o maior sonho do Esse senhor? era o maior sonho. Ter meus filhos, criar eles bem criados. E o senhor conquistou tudo isso? Graças a Deus conquistei tudo. E hoje, o senhor ainda tem algum sonho? O meu sonho está realizado. Está realizado. Tudo que eu quis conseguir, eu consegui. Uhum. Tudo. Primeiro Deus, né? Depois a garra, a dignidade, a simplicidade. Hoje nós estamos aqui na casa do seu irmão, né? Do É o Vani. Vaninho, é o caçula. É o irmão caçula. Parece que a esposa dele tá fazendo um frango pra nós, né? Esse franguinho hoje Vai estar no jeito, né? vai tá no jeito. Ele mexe com gado aqui também, né? Mexe, ele comprou um pedacinho de terra e tá mexendo com gadinho. Eu vou ver também com ele, se ele não deixa eu gravar um pouquinho com ele, né? Primeiramente, eu fui tomador de conta do retiro. Pera aí, só um pouquinho, tem uma aranha andando aqui no senhor. Ei, ainda que as papa-mosca. O senhor tava falando que o senhor foi tomador de conta. Tomei conta do retiro lá há 10 anos. E depois, eu posso contar por etapa, não pode? Uhum, pode. Depois eu fui inseminador. Seminador. Depois ganhei muito torneio leiteiro. Depois trabalhei na maternidade. Depois o último serviço meu, A maternidade é quando a vaca tá tendo lá bezerro. onde prepara o gado, com 30 dias para parir, já separa. Mas o senhor fazia um papel tipo de um veterinário? Ou o senhor... Fazia. Eu não tive formação de veterinário, mas na técnica eu sabia. O que o veterinário sabia, eu sabia. O senhor dava conta Dava conta. de ajudar a tirar o E bezerro, tirar o bezerro, saber se a vaca perdeu o bezerro, né? queimar o imbigo do bezerrinho, fazer ele mamar o colostro, o primeiro leite, que é o necessário do bezerro, né? A vida dele está ali. É o primeiro leitinho que ele toma. O primeiro leite que ele toma é a vida do bezerro. E depois queimar bem o imbigo do bezerro, para não entrar bactéria, para não transmitir doença durante a vida dele. Olha, Então, é importante, aí né? ultimamente eu tinha uma escolinha de doma. Ah, pera aí. Um dos seus alunos era aquele sobrinho do Silas, eu acho. Não sei se é sobrinho, o Vitor Augusto. Ou não? Domava para domar a vaca. Para domar a vaca. Como é que era isso? A doma era assim. Toda segunda-feira eu fechava 20 novilhas
braba. Não via que você fechava, estava correndo, dando coisa. Uhum. E ali o processo da doma é assim. Na segunda-feira, as novias não me conheciam e nem eu conhecia elas. Então eu ia jogar uma cordinha em cima delas, toda semana 20. Aí eu ia jogar uma cordinha em cima delas, para elas ter confiança comigo e eu ter confiança com elas. Pra elas não achar que o senhor estava judiando. Isso, que eu ia bater nelas, que eu ia judiar. Então eu jogava uma cordinha nelas, elas corriam para um lado, ia para o outro, eu continuava a jogar a corda em cima delas o dia inteiro na segunda-feira. Depois, quando era na terça, eu já tinha um apartador, um curralzinho. Eu fechava de 3 em 3 e já começava a costar com cotonete. Que jeito que é o O cotonete? cotonete é um bambu, uma vara de bambu de uns 2 metros, Uhum. e você enrolava um saco desses de ração, Uhum. amarrava uma goma, e eu entrava no meio dessas três novias e já começava a coçar ela. Coçava por baixo, as pernas por cima, e as correndo, dando coisa. De tarde, aí é para você ver como é que é a história. De tarde, já tinha novia que já deixava eu passar A mão no a ovo. mão no ubre dela e já coçar. E ali é assim. Ali era 10 minutos por Por vaca. 10 minutos por vaca. Eu fechava 15 minutos, né? 15 não, 30 minutos. Fechava e aí já coçava o dia inteirinho. Coçava antes do almoço, depois do almoço. E quando era na terça-feira, a gente fechava 3. Começava de 3 em 3. Não era separado as 3 que eu ia pôr hoje, eu ia pôr amanhã não. Uhum. Ali é o que caísse das 20. Eu já passava essas 20 de 3 em 3 e já passava no curral. Depois do almoço a mesma coisa, passava de 3 em 3. Na terça-feira a mesma coisa de 3 em 3, 10 minutos em cada uma. Tinha Quando, todo um processo. hein? Tinha todo um Tinha processo. tudo um processo. É um processo. Quando era na quinta-feira, que já estava com 2 dias de doma, que eu já começava a coçar, a maior parte ia coçava sem o cotonete, Já era com a mão mesmo. já era com a mão. Aí era só para acabar de chegar ela. Aí eu já punha de 2 em 2, olha para você ver como é que é a história da doma. Aí na quinta-feira era de 2 em 2, 10 minutos. Aí as novias estavam praticamente quase boas. O senhor falou que tinha uma escola, o senhor ensinava outros rapazes a mexer com isso. Também, na época de estágio, que os veterinários iam fazer estágio lá, então, às vezes, antes deles ir embora, eles ficavam uma semana lá para me Ensinar. ensinar eles. E o senhor ensinava, mas quem ensinou o senhor? Eu fiz o curso O senhor fez de um doma. curso. Ah, Fiz o curso de doma. entendi. E tem uma turma que faz essa doma aí e eles começam cabrestando a vaca, né? Então, deixa eu te contar, Mas aqui é muita vaca para pôr cabresto, né? deixa eu te contar o final da história da escola. Aí, quando era na sexta-feira, a noviada, as 20 novias já estava mansinha. Já saía pronta para tirar leite. Já estava prontinha para você pôr na maternidade. Ah, que as ia a parir. recebeu. Não, Ah, já estava elas já estavam enxertada. prenhas. Já tava, Prenha. elas entravam lá na escolinha para mim domar elas com 30 dias para parir. Ah, Aí depois passava na escolinha. elas tinham que receber o diploma do senhor, senão não ia para ordem. Aquela que não passava, É. nós reprovava ela. E aí? Aí ela entrava nas outras 19 que ia entrar das 20.
Ela começava de novo. Começava de novo. Aí no fim de Olha. semana ela saía. Beleza. Teve uma que veio do Pará, ficou 8 semanas na escolinha, tão braba que ela era. Do Pará. Veio do Pará. E já aconteceu do senhor tentar ensinar e ver que ela é braba, ela perdeu o bezerro? Não, Não. não. Durante 13 anos que eu trabalhei na escolinha, nunca uma vaca machucou, nunca uma vaca me Porque deu um é leve o que coice. você faz, né? É uma coisa leve, né? Ali, se você tiver, primeiramente você tem que ter muita paciência, habilidade, né? E saber mexer. Se não souber mexer, se for qualquer pessoa, Mas o senhor, nesse tempo que o senhor trabalhou lá, o senhor deve ter visto muita vaca morrer, né? Também. tá na fazenda, É. sim, às vezes de O que que parto. acontecia? Era que ela machucava na hora de parir? Não, bezerro Muito morria grande? dentro, bezerro muito grande, né? Às vezes ia tirar bezerro muito grande e estourava a vaca por dentro. Aí não levantava mais, né? Aí era fatal. Outras paria normalzinho. No outro dia estava morta. E essas vacas que morriam, não podia aproveitar elas. Ou Não. dependendo do jeito que Às aproveitava. vezes, se aproveitasse na hora, aí podia sangrar e aproveitar. Ah, tá. Agora essas ficavam muitos dias doentes, Tinha que aí medicar. tinha de medicar, essas não, essa era descartável. Né? Despertava. Aí, Lucas, na sexta-feira que eu ia entregar essas novias, então vinha uma pessoa diferente da fazenda para avaliar. A avaliação é assim, o que eu fazia durante a semana, a pessoa tinha de fazer. Entrar lá com cotonete e assim deixar ele coçar a mesma coisa que fosse eu. Aquelas que não deixasse, é a que eu estava te contando para você que nós reprovava ela entrava Ela na outra entrava no semana. curso na outra Na semana. outra semana. Aí vinha pessoa da fazenda para fazer a avaliação. Era algum superior seu, ou não? Ele era, né? Na posição dele, ele tinha que ser um técnico até mais do que eu, porque Mas ele estava indo para ver se o serviço estava bem feito. isso, para ver se o serviço estava bem feito. Uhum. Aí na sexta-feira ele vinha, nós ia pondo de uma em uma no apertador, no curralzinho. Ele ia coçar ela igualzinho eu coçava. Se ela ficasse quietinha, deixasse ele coçar, tudo bem, essa estava aprovada. Aprovado. Aquela que começava, ele começar a coçar ela e ela saísse, não deixasse ele coçar, ficar parado, essa nós reprovava. Aí é que entrava na semana. Aí o avaliador avaliava, já dava a nota para ela, Uhum. né? E aí essa parte já entrava já na maternidade. Entendi. Parir. E aí na segunda-feira entrava outro lote. A fazenda lá era de mais ou menos quantos animais? A fazenda lá tem muito. Né? É. Fazenda hoje eu acho que entre vaca de leite, capaz que só vaca de leite deve estar com umas 2.000 ou mais. Só de leite, lactante. Hoje só de leite está com 50 mil litros por dia. É muita gente para fazer queijo, né? É muita gente para... O leite Capaz que eles têm um laticínio deles ou não? não tem, ainda não, mas o projeto deles futuramente é de ter. Aham. Então o leite que eles produzem por dia, então vai para Poste Caldo para Danone. Ah, Danone. Vai para Danone. É, Danone é muito consumido também, né? E lá na fazenda, os bezerrinhos. Lá já tem a maternidade, tudo arrumadinho, já tem a ordenha para esgotar as vacas que pariu.
As vacas que pariu Hum. não mama na mãe, não. Ah, tá, o bezerrinho. Acabou de parir, a vaca tem o direito só de enxugar o Lamber bezerro, ali. lamber o bezerro. Aí o materneiro já dá 3 litros de colostro. Que às vezes nem é da vaca. Não, o bezerro não mama em vaca, não. Mas eu falo assim, ó. Ele já dá o colostro, às vezes um colostro que tá até Isso, guardado já o ali, né? colostro ele já vai armazenando. Né? Aham. Então, na mãe, Que- aí depois, a hora que tira a bezerra, que já vai lá pro bezerreiro, aí eles já esgota A mãe. a mãe. Se a vaca tiver, se o colostro dela for de primeira, Isso, aí já armazena. porque tem umas vacas que eu não produzo um colosso muito Não, bom, né? aí essa o leite é descartado. Aí é só para os bezerros lá do bezerreiro. Entendi. Do bezerreiro. Mas é todo um sistema para poder dar conta, né? Que é assim que faz mesmo, né? E Hoje lá em no- dia. E lá Quando no, fala de indústria, tem que ter todo um processo, né? não, lá na fazenda é tudo Sistematizado já, né? esquematizado. Então, o bezerreiro lá deve trabalhar umas 5, 6 mulheres para dar leite e cuidar Dos bezerros. de Porque 600. eles já mamam na mamadeira já, né? Já tem as mamadeiras, já tudo programadinho. Aparece um baldinho, né? Isso, já põe, os bezerros já. Já sabe onde Aí é. eles não sabem nem mamar na mãe, não chegou a mamar na mãe. Chega lá é só ensinar e... Então, Mais prática até, né? Você mais controla a quantidade de leite certinho. lá na maternidade eu trabalhei quase 10 anos também. Porque também o bezerro, se você deixar ele tomar o leite tudo da vaca, ele fica doente, não fica? Fica. Parece que dá um tal de curso, né? No, Que eles falam. no primeiro dia, no primeiro até o segundo dia, ele pode mamar à vontade. Uhum. Depois até os 10 dias Tem que dar uma segurada. que é perigoso. Aí dá a diarreia. Aí costuma dar uma diarreia se o peão não Mata o bezerro. mata. De um dia para o outro, às vezes você dá o leite hoje, o bezerro não tem nada. Amanhã, às vezes, o bezerro já está morto, porque deu a diarreia, Não dá pra fazer muita não coisa. dá para cortar. No começo lá, o senhor lembra o que fazia pra diarreia? Eu já ouvi falar, eu não sei se é pra cólica de cavalo, que é a água da bananeira. Eu já ouvi falar de dar. Nessa parte de cavalo, aí eu já não... O senhor não entende, mas Não. da vaca, do bezerro, Não. quando dava alguma diarreia, alguma coisa assim, o senhor tinha algum remédio caseiro, uma água de limão, algum trem assim? Tinha. Nós para cortar diarreia, que toda a vida já teve o remedinho de sedar, né, para diarreia. Uhum. Então você aumentava com limão, Ah, espremia o limão numa garrafa, dava pro bezerro, né? que diz que o limão é bom, né? A folha da Goiabeira. goiaba também, A folha nova, né? Você a fala, folha né? nova, Você fervia ela e depois você dava pro Oferecia bezerro. pra ele. Também Até pra nós mesmo é bom esses dois que o senhor falou, né? E tinha também para esses bezerros que dava diarreia, para depois ele acabar de chegar no lugar, ele estava desidratado, é o soro caseiro. Ah, porque aí é direto na veia. Não, você dava oral mesmo Oral. e hidratava ele. Era como se E fosse uma tinha água outra mesmo. coisa também que nós misturava às vezes no limão, era o carvão moído. Ó, Esse foi o remédio que eu mais cortei de diarreia, de foi bezerro. com o limão. Como é que administrava ele? Ué, você pegava ele lá no fogo, esfriava ele e depois você moía ele, igual um pó de café. Uhum. E ali, num limão, você punha uma colher de carvão moído E oferecia pro bezerro. e dava pro bezerro. Já com 2 dias ele já estava
Levantava. Já tinha acabado a diarreia e aí você já podia dar um leitinho na garrafa. Muitas vezes eu já percebi, que eu já até filmei uma situação parecida com essa que o senhor falou da vaca perder o bezerro. Muitas vezes a pessoa quer recuperar a vaca, às vezes não recupera e nesse de dar o remédio que não pode consumir, né, a carne, né? Por isso que Não acaba pode, o antibiótico brabo, principalmente, né? não pode. Nem para leite, viu? É, né? É a vaca que dá mastite, que aplicou o antibiótico nela, ela tem que ficar pelo menos uma semana sem. Eu já vi os pequenos produtores falar que às vezes mandou o leite e apareceu, né? Tal do antibiótico e o cara tomou um prejuízo danado. Lá eu imagino que se acontecesse isso aí era 10, 20 vezes pior. Não, lá na Já fazenda. aconteceu alguma vez porque o laticínio devolve, né? Ele fica um prejuízo pro produtor, né? Não, já não devolve, ele já não pega. Nem pega Porque antes dele pegar o leite, ele já faz o teste. o teste. Se não passou o teste, ali já consta tudo. Ah, entendi. Ali, se não constar o leite de primeira linha, o leite é condenado. E já aconteceu? Já lá na fazenda, Porque isso é um controle que tem que ter o funcionário ali, né? Não tem outra às pessoa, vezes né? ele esquece, igual lá na fazenda, muita Muita vaca. Porque lá tem duas ordenhas. Tem o carrossel, né? Uhum. Tem o carrossel que tira leite de 50 vacas de uma vez. Vai entrando e... Então lá passa 1.000 e tantas vacas. Então Escapar. se fez tratamento de uma vaca hoje, e às vezes ela misturar o lote, que o ordenhador não vê, às vezes um ordenhador novato que não sabe pôr, ali aquele leite do dia ali tá Comprometido. comprometido do tanque. E aí esse cara é mandado embora, imagina. Se ele não for mandado, pelo menos ele vai ter uma punição, né? Ah, tá. Ele tem uma punição e o leite é descartado. Olha só, O porque leite eles dão eu por imagino que é um prejuízo muito grande, né? muito grande, que eles têm granja Porco. de porco, e então Aí eles fazem um soro lá pra ele. faz o soro. Aí para porcada Não faz mal, né? não faz mais. E às vezes desmama de vaca. Vaca desmama, hoje a técnica hoje é assim. Hoje você não seca mais vaca igual era antigamente. Primeiro, na época que você secava às vezes umas 10, 15 vacas, você tirava a última vez dela hoje, dali 3 dias você tinha de esgotar todas Esgotava de novo. de novo. E depois deixava mais uns 4 dias, dava outra esgota. Aí se precisasse, dali mais uns 10 dias, dava a última esgota. Agora hoje não, hoje a tecnologia está tão avançada que acabou de ordenhar a vaca, falar essa vaca aqui já está desmamada. Só daqui 60 dias para ela abortar a dar leite. Porque tem que deixar um prazo para ela calcificar, né? Para ela juntar o cálcio, né? E para ela imunizar o bezerro. Imunizar ela também, né? Pra dar saúde para aí eles, o né? bezerro já vem imunizado e ela já vem com todo o reforço, né? Então, que eu estava falando da desmama. Aí acaba igual lá na fazenda que desmama 50 vacas de uma vez. Uhum. Acaba de desmamar, eles já colocam o remédio que seca, sabe, o leite. Uhum. Aí não precisa mexer mais. Ah, tá. Aí não precisa mexer Eu já mais. ouvi falar disso aí. Aí acabou. Aí O recurso tá avançado o demais, né? recurso está avançado. Mas é isso, ó. Deu. Ô Lucas, então a minha vida foi essa. É, né? O que o meu pai deixou para mim foi a simplicidade, a honestidade e muito trabalho. É, né? Igual lá na Santa Luzia. Lá na Santa Luzia deve estar com uns 2 meses.
patrão fez uma surpresa lá e me convidou que nós ia comer uma pizza lá. E cheguei lá, eles iam fazer uma homenagem para mim. É. Então já deixou um abraço para eles também, né? Como é que foi essa homenagem lá Essa primeiro? homenagem foi a coisa mais linda. Foi linda a homenagem. Então, e constando o meu só de trabalho, 50 e tantos anos, e o Maurício, que é o filho de São Zé que toma conta, ainda falou, o meu trabalho lá foi coisa de louco, na simplicidade, humildade e muita dedicação. Hoje eu sou conhecido no Brasil inteirinho, né? Graças a ele, né? Graças a eles lá na fazenda. Uhum. Então E deixa um abraço para cada um aí. E lá na fazenda, eles lá para mim Foi muito importante, especial. foi importantíssimo de tudo. E lá o que eu pude fazer, eu fiz tudo com honestidade e muito trabalho e muito bem feito. É o que eu quero e desejar que a fazenda Só cresça, né? só cresça. Eu já vou deixar. Muita dignidade. Eu vou deixar um abraço para eles também. E se eles assistirem esse vídeo aí, o meu contato tá na descrição. Eu quero um dia ir lá. Não, vai Se lá. eles- se eles- Se agenda com o Maurício, daí vai contar a história. Eu vou querer. Vou querer sim. Eu tava conversando com ele tava contando um pouco de como vocês conheceram, né? Parece que na época tinha. A senhora gostava de um outro rapaz e ele gostava de uma outra moça. Né? Como é que era isso? Ah, isso aí, Deus, tempo de criança, vai ser criado junto. Aham, Nossos pais criou nós tudo na colônia, né? aham. Lá no Cabo Verde. E nós ficou moço e nunca assim interessou um pro outro. Depois, quando nós estávamos com 21 anos, nós ficou gostando um do outro e 1 ano e meio que nós namorou, nós casou. Já casou. Casou, ele já está com 53 anos de casamento. Nós fez uma bela festa de 50 anos. Aham. Bodas de ouro que fala, né? É bolos de ouro. E graças a Deus criou 5 filhos. Deu educação para todos 5. Tá tudo bem, né? Que benção, né? Como é olha, que era a festa de casamento naquela época lá, quando vocês casou? Como é que era? Era diferente de hoje, Era né? diferente. Aí nós casou, 3 horas da tarde, foi para a roça, teve janta, teve baile, lá na fazenda do Cabo Verde. O que servia de janta pro pessoal no dia da festa? Era porco, era arroz, macarronada, feijão, tropeiro, frango, era de tudo. Doce, de tudo quanto é qualidade. Chamava todo mundo? Chamava todo mundo, fazia uma barraca, né, de lona Uhum. e dançava a noite inteira. É. Era bem divertido, melhor do que hoje. Mas naquela época lá, os pais também eram um pouco mais rígidos, Era né? mais rígido. Ixi, papai não deixava nós ir passear de jeito nenhum. Nós trabalhávamos na fazenda, eu e a Neuza, minha irmã. O dia inteiro, todo dia. Dia de domingo, que era dia de nós descansar, ele matava porco para nós arrumar porco, para não deixar nós sair de casa. Olha. Ele arrumava serviço pra vocês. Arrumava serviço para nós e não deixava sair. Vocês moravam na roça, vocês tinham sonho de ir pra cidade? Não, a gente sentia feliz lá, né? A gente tinha seus 18 anos, então a gente nunca pensou assim em mudar para cidade. Sempre era feliz, trabalhava muito, mas era feliz, né? E hoje, vocês têm vontade de voltar pra roça ou não? Hoje a vida de vocês é aqui mesmo? Ah, eu acho que agora nós já realizou a nossa vida, né? Porque só que depois que o Zé Mariano aposentou, ele ainda trabalhou mais 14 anos. Né? No mesmo lugar? No mesmo lugar. Continuou trabalhando lá na fazenda mais 14 anos, né? Domando vaca. E eu, assim, eu trabalhei aqui uns 20 anos, criando os filhos, e ele lá lutando para nós conseguir essa casa aqui. Nós morávamos na outra casa que nós tem, que agora fica alugada, e nós, eu e ele, trabalhando para construir essa aqui.
com muita luta. Eu trabalhava na escola, ainda criava 2 netos, tive que pôr na creche para mim não perder o serviço da escola. E final de semana eu ainda ia para a roça para fazer as coisas para ele. Lavar roupa, fazer comida, deixar tudo pronto para vir para na segunda-feira, 6h30, estar na escola de novo. Né? Porque a senhora tinha o seu ofício aqui, né? Tinha, meu serviço aqui, eu não podia faltar. E isso foi para nós construir a nossa casa, né? Porque era eu e ele, mais ninguém, só nós 2 para construir. Aí um tempo nós juntava dinheiro para comprar material, outro tempo nós juntava dinheiro para pagar pedreiro. E foi assim até nós acabar a nossa casa, né? E graças a Deus, acho que agora nós estamos com a vida realizada. Nós já criou os filhos, e tem o Jefferson que estuda na PAI, mas ele, graças a Deus, não dá trabalho. E tem a Juscelene em casa também. Mas eu acho que o Zé Mariano não precisa mais preocupar de ir embora para a roça mais não, porque o que ele tinha de fazer, ele já fez, né? Tá certo. E graças a Deus, nesses 53 anos nós é casado, nós nunca deu mau exemplo para filho nenhum. Sempre dando bom conselho para os filhos e para os netos. É isso aí. Eu tô vendo ali atrás ali a sua mãe, né? É. A senhora cuida dela, né? Cuido dela, tem 90 e vai fazer 99 anos. Cuido dela, fiz essa casinha aí para ela, para ficar perto de nós.